Meditar. Na realidade, a gente vai meditar várias partes do livro de Mateus, mas tudo pertinho aí. Eu peço agora a sua atenção, tá bom? Por gentileza, desligue o celular. Não brinque com criança. Não converse com seu marido, seu tio, avô, avó, não sei quem. Esquece que tem alguém do teu lado. Olha para cá, tá bom? Não me veja também não, só escute a voz de Deus. Amém? Nós vamos falar hoje, irmãos, de um assunto que nós temos que aprender a diferenciar bastante. Temos que aprender isso, porque disso depende a nossa salvação. Esse assunto, eu vou ler a Bíblia e depois eu te digo o tema, para vocês entenderem melhor. No livro de Mateus 19, a partir do 16, o verso 16 diz assim, uma história bem conhecida, mas vamos hoje ver com outros olhos. Mateus 19, no verso 16, fala do jovem rico. É uma história que a gente já conhece. Diz assim, e eis que aproximando-se dele, de Jesus, um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olhe para mim. Isso. Preste atenção, continue lendo. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito ou se salvar, vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos discípulos, o jovem foi embora e Jesus disse aos discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Até aqui, irmãos. Agora olhe para mim. Olhe só. Qual o tema da nossa pregação hoje? A gente vai falar ou vai explicar mais um pouquinho sobre algo que muitas vezes existe na vida das pessoas que estão na igreja, que é religiosidade. Muitas vezes a pessoa é religioso. E os religiosos não têm salvação. O que é ser religioso? Esse jovem aqui era religioso. Ele foi até Jesus pedindo para Jesus falar, Senhor, o que é que eu faço para me salvar? Aí Jesus, ele citou a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Aí ele disse, mas Senhor, desde a minha mocidade, ou seja, os meus pais, desde que eu era criança, os meus pais me ensinaram. Não matar, não roubar, não pegar nada de ninguém, honrar os meus pais, amar o meu próximo. Desde criança, eu sei isso. Ele era religioso. Como às vezes você é crente, irmãos, e é religioso. Você dá o dízimo, você jejua 2 vezes na semana. Não falta de jeito nenhum aqueles cultos, olha, terça, sexta e domingo de manhã, ninguém me impeça de ir para a minha igreja.
Meu irmão, segunda-feira vamos para a igreja. Não, hoje não é meu dia. Oh, e tem um dia para falar com Deus? Você precisa de Deus terça, segunda não. Precisa de Deus domingo, no sábado não. Isso é ser religioso, irmãos. Irmãos, vamos fazer um jejum. Não, já jejuei essa semana. Isso é ser religioso. Não, já li meu salmo hoje, né? Peguei a Bíblia, já li, tá bom. Entendeu o quê? Eu não entendi, mas eu já li a Bíblia hoje. É ser religioso, não é isso que Deus... Tanto que o rapaz disse, Senhor, eu faço isso. Tudo que o Senhor me disse, eu já faço. Aí Jesus disse, olha, então, falta uma coisa. Você pega tudo que você tem, você vende e vem e me segue. Irmãos, não era riqueza. Não durma agora não. Tá com sono? Fica de pé. Olha, não era a riqueza que impedia o jovem se salvar. Não. Jesus disse, ó, vende tudo que tem, dá ao pobre e me segue. Ou seja, a riqueza estava impedindo ele seguir Jesus. Às vezes não é riqueza, às vezes é um filho. Vamos para a igreja? Ah, não, meu filho parece que amanhã ou na semana que vem vai ficar gripado. Não vou hoje para a igreja. Chegou meu pai e minha mãe, sabe, tem que fazer um jantar. Olha, hoje é dia da família, final de semana tem que passar com a família, então não dá para ir para a igreja não. Então tem muitas coisas, namoro, trabalho, casamento, filho, que fica no lugar de Deus. Aquele rapaz, o que estava impedindo ele de seguir Jesus era a riqueza. Mas muitas vezes, irmão, você está na igreja, você está aqui, ó, mas ainda não está seguindo verdadeiramente Jesus. Não podemos ser religiosos. Deixou de adorar a imagem de escultura, deixou de xingar, deixou de beber, mas é quando a gente, como participou da Semana da Consagração, continua com a natureza desgraçada. Não perdoa. Irmãos, é difícil a gente perdoar quem ofende a gente. Quando nós estamos na carne. Quando está no Espírito, não é difícil, não. É isso que a gente tem que entender, irmãos. Seguir Jesus na carne é difícil. Pense uma coisa difícil, seguir Jesus na carne. Mas no Espírito, o pastor falou ontem, olha, quando a gente passa pela porta, Jesus disse, entrai pela porta, que eu sou a porta, entrai pela porta. Quando você sai da religiosidade e entra no mundo espiritual, de uma nova natureza, um novo coração, você é uma pessoa espiritual. Não é difícil perdoar, não é difícil ajudar, não é difícil apanhar numa face e oferecer a outra, não é difícil, porque o Espírito está pronto para isso, mas a carne não. A carne, irmãos, Jesus ele condenou o pecado na carne, a nossa carne, o teu corpo, o meu corpo, ele já é amaldiçoado. Essa carne aí que a gente vê, que você toca. E muitas vezes você cuida tanto, dá tanto banho, perfume. Tem que fazer isso mesmo, tem que cuidar. Né? Mas você, não, eu não saio de casa sem um delicioso perfume, sem uma roupa nova, sem uma maquiagem, sem isso, sem aquilo. Não, assim, cheio de vaidade. Cuida absurdamente da carne, mas não cuida do Espírito. A carne estraga. A carne não se salva, mas não cuida da alma, não cuida do Espírito, que é eterno. Não cuida. Como é que você pode cuidar do seu Espírito? Vindo para a igreja, aprendendo, guardando a palavra, orando, jejuando, não aceitando velha natureza, não aceitando os seus defeitos. Quantas vezes, irmãos, isso está errado? Mas eu sou assim. Se alguém me machucar, eu não quero mais nada com aquela pessoa. Não quero nem saber, aquela pessoa morreu para mim. Essa pessoa é espiritual?
Não. Essa pessoa está no tutano, nem mais na carne, já entrou no tutano. Entendeu? Como diz o pastor, é o Zé do Garfo atuando 24 horas. Aquele jovem, ele era religioso. Ele aprendeu com os pais. Ele aprendeu. Muitas vezes você vem para a igreja. A gente ensina, irmãos, sexta-feira, venha se libertar. Irmão, domingo de manhã, culto em jejum. Irmãos, vamos fazer isso. Irmãos, dê seu dízimo. Muitas vezes você nem sabe. Lembra que o pastor disse assim, vamos falar mais o que é dízimo? Lembra que o pastor falou? Domingo de manhã, irmãos. Domingo de manhã. A gente vai mastigar isso para você entender. Porque devo amar, porque devo perdoar. Porque devo dar dízimo. Quem entende, deixa de ser religioso. Amém? Abra sua Bíblia, lá em Mateus, só você vai passar, ou melhor, você vai voltar um pouquinho no verso 11, capítulo 11, volta só um pouquinho aí. Palavra que a gente já conhece, 11:25. Não aceite, irmão, ser religioso, marcar ponto. Importante que hoje já fui na minha igreja. Pronto, importante é isso. Grandes coisas. Você marcou ponto. Não entendeu nem o que o pastor, a pastora, o evangelista, o obreiro pregou? Continua a mesma pessoa. Chega em casa, é briga, é confusão, bate na esposa, xinga a filha, amaldiçoa. O vizinho, aquele desgraçado vizinho já chegou, olha que barulho já está fazendo. Ó. Adiantou, está na igreja, irmãos. Religioso. Aí Mateus 11:25 diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, Jesus anunciando o reino de Deus, falando do amor de Deus, ele disse: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor revelou o Evangelho, a tua palavra, a tua salvação, não aos doutores, aos conhecedores, aos mestres, aos PhD em letras, mas o Senhor revelou aos pequeninos. Quem são esses pequeninos? Pessoas simples, pessoas humildes, pessoas de um coração quebrantado, pessoas que querem Deus. Aí ele continua: sim, ó Pai, porque assim te agrada. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, ninguém, em religião nenhuma, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Às vezes existem religiões, seitas, que querem ir até Deus sem Jesus. Não vai. Aqui, a gente só conhece Deus se Jesus quiser nos revelar. Se Jesus quiser. Amém? Aí diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. A palavra que eu queria chegar era essa aí. E aprendei de mim. Olha o que Jesus disse: aprendei de mim. É a palavra de tudo que a gente leu. É a palavra principal, é essa. A mensagem principal é essa: aprendei de Jesus, Ele próprio que mandou. Aprenda de mim. Por que você está na igreja? Você tem que saber. Por que aceitar Jesus? Por que devo jejuar? O pastor que mandou. É religioso, irmão? Você jejua porque o pastor mandou? A campanha da consagração é para vir em jejum. Para que o pastor me inventou esse negócio de jejum? Para que jejum? Você não sabe. Aí faz o jejum, vem em jejum, mas não entendeu, não sabe. Religioso. Aprendei de mim.
Quando ele fala, ele diz: aprenda quem eu sou, o que eu faço, o que eu fiz e o que eu posso fazer. Por que me seguir? Porque só em Jesus Cristo há salvação. Por que Maria nos salva? Porque se eu pedir só a Jeová, não vai me salvar. Por que Maomé não vai me salvar? Por quê? Aprenda, irmãos. Você andar em um caminho que não sabe? Religioso. Quantas pessoas estão em várias religiões e você vai e pergunta: por que você faz isso? Não sei, só sei que é assim. Para que você faz então? O padre, o chefe lá, o mestre, o bispo, o sei lá quem, mandou. O pastor mandou. Não, irmão. Não. Não faça porque a gente mandou. Faça porque você sabe a palavra de Deus. Eu amo quando eu sei alguma coisa da Bíblia que o pastor prega. Eu digo: olha aquilo que eu li na Bíblia. Olha, o pastor está pregando aquilo que eu estava lendo. Então, quando qualquer pastor está aqui no altar, ou eu vou assistir um vídeo, eu vou assistindo, não só absorvendo tudo o que está falando. Eu vou meditando em tudo que está sendo dito, para ver se está de acordo com a palavra de Deus. Alguém vai pregar? Os ouvidos estão bem abertos, para ver se está de acordo com a palavra. Eu não vou comer qualquer coisa. Ah, não, irmão abençoado, falou a palavra poderosa. Está na Bíblia? Tá? Para mim não adianta. Conhecer a palavra, disse Jesus. Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e o quê? E humilde de coração. Aí, quando você aprende de Jesus, aí você vai encontrar descanso para a tua alma. Às vezes você está na igreja e não tem paz, vive angustiado, vontade de fugir, entra em depressão. Crente, ei crente tem depressão. Cadê Jesus nesse coração, crente? Me diga, como é que um coração, Jesus é o Senhor? Como é que Jesus mora em teu coração e a depressão está lá morando também? Irmãos, acorda, irmãos. É crente religioso, irmãos. Aquele negócio que faz só o que é mandado. Não faz o que entende, não faz porque tem conhecimento. Procure conhecimento, irmãos. Pastora, mas eu não sei ler direito. Quem falou? Olha o que Jesus disse. Graças te dou, ó Pai, porque não revelaste aos inteligentes, estudiosos. Não foi isso que Jesus disse? Mas os humildes. Pedro era estudioso? Inteligente? Doutor em alguma coisa? Não. Analfabeto. Entendeu, irmão? Analfabeto. Um pescador lá mal sabia falar, todo grosseiro, mas foi um discípulo maravilhoso de Jesus. Maravilhoso. Teve seus defeitos? Lógico que sim. Como eu tenho e você também. Mas foi um discípulo abençoado por Deus. Não é, irmão? Nunca pense: pastor, eu não sei ler. Como é que eu vou aprender? Irmãos, aqui na igreja, aqui a gente tem prova. Tem obreiros aqui, como as pessoas dizem assim, não sabem fazer o ó com copo, não é assim? Tem uma obreira aqui que ela não sabe ler. Ela chegou na igreja, não era alfabetizada, mas ela disse: meu Deus, eu quero ler a Bíblia. Incrível, irmãos, incrível como Jesus faz. Deus, eu quero ler a Bíblia. Ela começou a juntar letrinha, e a irmã chega aqui no altar e abre a Bíblia. Não tem facilidade que eu tenho, mas ela lê a Bíblia. Ela tem um inário. Ela não sabe ler muito assim, aquela letra cursiva. Cursiva é aquela que a gente faz toda desenhadinha. Ela não sabe. Ela é mais aquela, como o povo chama, letra de máquina, né? Hoje de computador, não é isso? Aquelas letras de formas assim, que ela lê. Mas se for aquela cursiva, né, que você escreve assim, o seu nome, a sua assinatura, essa ela não sabe. Mas ela não sabe porque a Bíblia
é com a letra que ela consegue ler. Então, ela lê a Bíblia. Eu tenho um grupo de estudo que ela pega e fica estudando. Pastora, que maravilha o estudo que a senhora passou, e lê. Eu sento em minha casa, e às vezes meus vizinhos me chamam para pregar. Eu digo, meu Deus, eu não sei nada, como é que eu... Não sabe? Jesus dentro de você, e você não sabe? Sabe, irmãos? Não é leitura, não, é o Espírito Santo. Se eu chegar aqui e eu falar tudo o que eu entendo, porque eu conheço, porque eu sou inteligente, não vale de nada. Vale é quando a gente fala e sai palavras que a gente não planejou, não organizou, entendeu? Simplesmente Jesus falando. É isso que é o poder de Deus. Paulo, ele dizia que ele não pregava pela inteligência, falando de uma forma mais simples. Ele disse, olha, eu não prego pela minha inteligência, para fazer a cabeça das pessoas, não. Mas eu prego pelo poder de Deus. É isso, irmãos. Quando a gente você é muito conhecedor, não é isso? Você estuda muito, sabe muita coisa. Quando aceita Jesus, você tem que se esvaziar de todo esse conhecimento que você tem. Sabe? Você também tem que se esvaziar daquelas coisas que seus pais de religião lhe ensinou. Não beba isso que faz mal, não era assim? Não pega assim que faz mal, é desse jeito, faça isso, faça aquilo. Tudo isso você joga tudo para trás e vai aprender com o Espírito Santo. É assim, irmãos. O crente, ele tem que ser movido, guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que revelar as coisas para a gente. Por isso que eu disse, olha, olhe para mim, mas não me veja, ouça a voz de Deus. Porque você não tem que olhar, olha, a pastora que está falando. Não, deixa Jesus falar com você. Jesus falar. Alimentar teu espírito, alimentar tua alma. Aprenda porque você é crente. Olha, eu sou crente por isso, por isso. Mas, pastor, e é por que mesmo? Domingo a gente vai falar sobre isso. Por que ser crente, irmãos? Por que tem que ser crente? É crente mesmo. Por que tem que ser crente? Por que eu preciso jejuar? E dízimo, para quê? Se o pastor estava pregando que Deus não precisa de dinheiro, e para que eu dar esse dízimo? Para quê? A gente vai aprender. Para não ser religioso. Amém? Mateus 22, 29, aí também, ó. A gente não vai sair, só ir mais adiante, né? Mateus 22, 29, ele fecha essa palavra aqui agora, ó. Dentro de uma pregação, Jesus estava pregando, não é isso? Sobre ressurreição. Aí dentro dessa mensagem ele falou essa palavra aqui, ó. 22, 29, ele falou assim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Quando a pessoa é religioso, ele não conhece as Escrituras e nem conhece o poder de Deus. Ele faz algo porque alguém mandou. Ele vive só debaixo de ordem. Não, ele não tem experiência com Deus. Então, a pessoa quando não conhece a palavra de Deus, quando Jesus disse, aprendei de mim, aprenda a palavra. Jesus é a palavra, amém? Lá em João, capítulo 1, fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, quando diz, aprendei de mim, aprenda a palavra de Deus. Amém? Aprenda, irmãos. Não faça as coisas só porque alguém mandou. Faça porque alguém mandou e você entende porque deve fazer. Amém? Você tem que entender o porquê. É aí que vem a mudança, irmãos. É aí que vem a transformação de vida. Olha o que Jesus falou. Errais por não conhecer as Escrituras. Muitas vezes você dá seu dízimo e reclama, aí você erra. Olha só, deu dízimo, mas murmurou. Né? Uma irmã estava me dizendo, né, que se você não sabe, a gente tem a aula de criança, adolescente, pré-adolescente, de jovem, e todos eles são dizimistas.
Não é isso? Então, aí uma mãe chegou para a professora e disse assim, olha, minha filha trouxe o dízimo. Você fez o que com esse dinheiro? Por quê? Porque o dízimo das criancinhas era destinado a comprar carteiras, comprar brinquedos, pintar a sala com aqueles desenhos bonitinhos. Então, aquele dinheiro ali do dízimo das crianças, que o dízimo de criança, você sabe que é pouquinho, né? Então, aquele dinheirinho ali era para comprar aquelas coisas. Já não acarretava a igreja com outras coisas, né? Pastor, tem que pintar a sala das crianças, as carteiras quebrou, tem que comprar o bebedouro. Olha, o ar-condicionado está muito calor, tem que colocar um ar. Então, tudo isso é com o dízimo das crianças que a gente faz. Aí uma mãe chegou e perguntou, você está fazendo o quê com o dinheiro da minha filha do dízimo? Aí a professora ficou nervosa e disse, não. Sabe por que a mãe perguntou? Porque ela não entende o que é dízimo. Porque ninguém deve perguntar ao pastor o que é feito do dízimo. Não. Sabe por quê? Porque quando ele dá, como o pastor ontem falou, quando você faz isso, você está dando dízimo ao homem. Eu dei meu dízimo, eu quero saber agora o que o pastor vai fazer. Você não deu a Deus. Você não devolveu o dízimo para Deus. Porque se você tivesse devolvido para Deus, olha, Senhor, aqui está meu dízimo, coloco no teu altar. Com amor, com carinho, com respeito e obediência. E vai embora. Aí Jesus vai te abençoar. Mas quando você volta, pastor, fez o que com o meu dízimo? Aí você aborrece a Deus. E o que era para Deus fazer contigo, não faz. Amém? Não faz, irmãos. Não faz. De jeito nenhum. Porque você creu que deu dízimo ao homem, e não a Deus. Você não devolveu aquele fruto que Deus já te deu para você trabalhar. Você não faz isso. Então, nós, esses dias, né, o pastor está de férias, mas não falte a igreja, que temos culto normal, tá bom? Eu e o pastor Marcos estaremos aqui, fazendo a obra de Deus, amém? E principalmente, o Todo-Poderoso vai estar aqui. Amém? Então, venha honrar esse Deus poderoso, tá certo? Aprender, nós vamos estar falando sobre isso, sobre dízimo, ofertas, vamos estar ensinando sobre sacrifício, já que vem a vigília do monte. Às vezes você não pegou seu envelope porque você também não entendeu. Ainda você não entendeu, irmãos, o que é um sacrifício. Chega em casa, lê a história de Abraão. Abraão não deu o que quis. Deus pediu para Abraão, eu quero o teu filho. Abraão, 100 anos. Aquela criança morresse ali, tinha mais de 100 anos, né? Morria aquela criança, como é que Abraão ia ter outro filho, coitado? E era o filho amado porque a esposa dele, ele amava tanto a esposa e queria ter um filho, a vida toda lutando para ter um filho. E não conseguiu. Na velhice, 100 anos, ele tem um filho com a esposa amada. Aquele filho era uma pérola preciosa para Abraão. E Deus disse, é isso que eu quero. É isso aí que eu quero. Por isso que hoje nós somos filhos de Abraão. Você sabe disso? Você sabe disso, igreja? Somos filhos de Abraão? Filho como? Mas nós não somos filhos de Deus. Quando nós somos filhos de Abraão pela fé. Porque nós cremos em Jesus como Abraão creu. Como crente Abraão. Temos fé em Deus. Então, somos filhos de Abraão. Né? Que ele disse, olha, eu vou fazer, através de teu filho, uma grande nação. Aí, essa nação, a cada dia a pessoa se converte a Jesus, se torna ainda filhos de Abraão. Abraão morreu há anos atrás e ainda tem filho de Abraão nascendo por aí. Promessa de Deus. Então, temos que entender as coisas para não ser religioso. Amém? Não está na igreja por estar. Um rapaz perguntou, você se desviou da igreja? Foi. Mas por que você ia para a igreja? A igreja era um lugar legal, cheio de jovens. A gente ria, brincava, tinha um culto de louvor, um culto de jovens. A gente cantava, fazia coreografia, fazia a peça. Depois a gente se reunia, ia para a praça, tomar um sorvete. Então era um lugar assim legal. Ele, então eu já sei por que você se desviou. Porque você estava na igreja porque era um ambiente legal, não porque você conhecia Jesus. Muitas pessoas são assim, está na igreja porque é um lugar legal, não porque conhece Jesus. Então, vamos conhecer Jesus, irmãos. Vamos ser crentes.
verdadeiramente, não religioso. Diga não a religião, a religiosidade, diga sim a Jesus. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, acabamos de ouvir, Senhor, a Tua palavra. E nós pedimos a compreensão. Porque nós não queremos ser religiosos, Deus. Estar na igreja para marcar ponto. Não, não. Nós queremos ter uma nova vida. Queremos ter um conhecimento total do Senhor, do Teu poder, da Tua palavra. Então, meu Pai, abençoa todos que estão na igreja, que estão em casa, que ouviram essa mensagem. Que o Senhor venha, meu Deus, despertar para aqueles que até hoje foram religiosos. Deixe de ser e passe a ser crente, como crente Abraão, conhecedor da palavra, fiel, ter amor ao Senhor. Eu te peço, Deus, que a Tua bênção alcance cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção do Senhor, diga amém, você que crê. E mais uma vez, aplaude o nosso Deus. Fica na paz.